Por curiosidade para todos, a palestra de hoje eu escrevi baseada nesses dois livros, psicografados pelo irmão Mauri, do irmão Leocádio, nos livros da benfeitora Joana de Ângelis e nas obras básicas do Allan Kardec. Então, hoje o assunto que eu trago para a nossa reflexão é o Centro Espírita como instrumento de aprendizado e transformação. Então, a nossa casa espírita é o principal local onde nós devemos buscar conhecimento sobre os espíritos e a doutrina espírita. Mas ele não deve ser um local onde nós viemos por simples curiosidade, onde nós viemos para ver manifestações espíritas, para ver fenômenos espíritas. E sim, nós devemos entender esta casa, este centro espírita, como local onde nós aprenderemos a nos conhecer, onde buscamos aprendizado, onde entendemos como devemos pensar, como devemos meditar, uma noção completa envolvendo o Evangelho de amor, caridade e paz do nosso Mestre Jesus. Nos dando, então, uma proposta de construirmos uma visão nova de nós com o nosso próximo, uma visão integral do nosso ser, da nossa função inseridos em uma sociedade onde todos dependem de todos. Sociedade é isso, a dependência de um ou de outro, nos auxiliando em nossa relação com o mundo, não só no desenvolvimento mediúnico que também pode ser feito aqui, mas principalmente utilizando a nossa casa para a busca do autoconhecimento e reforma interior, que são os principais objetivos da nossa doutrina espírita. Em um primeiro momento, quando chegamos aqui na casa, todos nós, neófitos, iniciantes ou já frequentadores ativos da casa, temos que ter em mente que somos seres imortais, seres eternos, em sucessivas encarnações em nosso planeta, em busca da nossa evolução e da evolução do nosso próximo. Confrontados aqui na crosta da Terra, com todos os tipos de vibrações e condutas nossas, vibrações e condutas dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos. Utilizando essa discrepância, essa disparidade, para o nosso aprendizado e também a todos que nos rodeiam, melhorando a sociedade e o planeta como um todo. Então, para que nós entendamos e vivamos com essa dádiva que Deus nos dá do Espiritismo, devemos começar a nos administrarmos, adquirindo valores através do conhecimento nos dado na nossa casa espírita, que são sempre pautados nos ensinamentos do Mestre Jesus de amor, fé, esperança e caridade. Nós temos que entender o centro espírita como um local, materialmente como um local limitado e estruturado. Ele é um local, é uma casa com paredes, com um terreno normal como qualquer outra. Mas, espiritualmente, ele é infinito. Ele funciona como um portal de comunicações com os espíritos. Porque através daqui, desse portal de comunicação, nós temos acesso às regiões habitadas por eles, ao redor da nossa crosta da Terra, e até mesmo os espíritos que estão aqui em missão ou em sofrimento na crosta do nosso planeta. Normalmente é um local pequeno, humilde, simples, bem diferente das grandes igrejas e templos de outras religiões. Nós nunca podemos falar sobre espiritismo ou centro espírita, tudo relacionado à doutrina, sem citarmos o nosso codificador Allan Kardec, que nos diz que possui importância significativa no plano da divulgação e da orientação dos grupos, explicando ser preferível a existência de vários centros pequenos e modestos em uma cidade ou em um bairro, à existência de um único centro grande e suntuoso. Pois cada um dessas casas espíritas nos bairros funciona de acordo com a realidade da comunidade que ali reside, funcionando mesmo como uma agência social. E nesse centro espírita pequeno e humilde e simples, como é a nossa casa, só atrairá pessoas
que estejam realmente interessadas no conhecimento da doutrina, no conhecimento do Espiritismo. Cria um ambiente de fraternidade ativa entre todos os membros da casa, sem nenhum tipo de discriminação cultural ou social entre nós, que desaparece no convívio e na amizade que nós começamos a ter aqui dentro entre nós. E todos nós juntos aqui somos considerados como colaboradores necessários de uma obra única e concreta realizada aqui. Cada centro espírita possui os seus protetores e guias espirituais. Em nossa casa, temos como mentor principal o irmão José Leocádio Correia, irmão Grim e irmã Marina de Fidelis. Eles comprovam a sua autenticidade pelos serviços que aqui prestam, pelas manifestações oportunas e cautelosas que nos dão, pela dedicação a Jesus e aos princípios kardecianos. São espíritos bastante evoluídos, abnegados e simpatizantes, com grande autoridade moral e cultural, designados pelo nosso Mestre Jesus em missão no nosso mundo material e no mundo espiritual, em benefício da casa, dos que por aqui passam e da comunidade aonde a casa está inserida. Não somente a nossa casa, mas todos os centros espíritas ao redor do Brasil. O centro espírita, então, ele é um centro de serviços ao próximo, como eu falei, no meio material e no meio espiritual. As assistências, os conhecimentos aqui prestados para o nosso aprendizado, para a nossa reforma interior, não são somente para nós que estamos encarnados na Terra, são também para todos os nossos irmãos desencarnados, que ao mesmo tempo que nós estamos aqui procurando compreensão, aprendizado e evolução, eles também procuram o mesmo. Porque não é porque estamos no mundo espiritual que deixamos de aprender, de nos reformar, de nos melhorarmos. Então hoje aqui, ao redor de nós, existem muitos irmãos desencarnados participando dessa nossa reunião espírita. Os serviços assistenciais à pobreza prestados nos centros espíritas constituem contribuição do Espiritismo para o desenvolvimento de uma nova mentalidade social em nosso mundo egoísta. Infelizmente, vivemos em um mundo egoísta e o Espiritismo contribui para a melhora disso através da caridade material e moral que realizamos aqui dentro da casa. Então, ele não semeia ideias, o Espiritismo não semeia ideia, ele concretiza e as põe em prática. Aqui, nós não aprendemos o que nós temos que pensar, e sim, nós somos ensinados de como nós devemos pensar e meditar através do quê? Através da vasta literatura espírita, refletindo com o que escutamos aqui, com os palestrantes da nossa casa, com as mensagens psicofônicas do nosso mentor Leocádio José Correia, meditando sempre sobre tudo isso, para que nós possamos fazer um retorno de tudo que nós escutamos. Ou seja, transformando sempre a teoria em ação, pautando nossa vida nos ensinamentos que aqui recebemos. Dessa maneira, nós influenciaremos o meio em que vivemos, em nossa casa, no nosso trabalho, nossos amigos, através das nossas atitudes, da nossa evolução e da nossa reforma interior, o que implica num controle total de pensamento, de ação e exemplo ao meio em que nós vivemos. Quando nós não temos esse controle total desses três fatores, nós entramos em situações negativas que nos desviarão do nosso caminho evolutivo. Não devemos buscar então aqui na casa fenômenos mediúnicos, pois na maioria das vezes nós nem prontos estamos para vivenciar esses fenômenos. Devemos sim procurar o que de melhor nos dá, que a chance de nos melhorarmos e nos autorreformarmos, de nos reeducarmos. Devemos então ter coragem de entender o que nós realmente estamos aprendendo aqui, em que devemos nos transformar a partir do que aprendemos, o que devemos registrar diferente do que nós registrávamos anteriormente,
o que nós estamos aprendendo, o que nós tínhamos de ideia antes de vir aqui. Nós temos que fazer essa construção do que nós estamos adquirindo aqui dentro. Então, começando a agir de uma maneira condizente com aquilo que nós estamos vendo aqui, para nos lapidarmos e nos libertarmos de nossas paixões primitivas, de nossos defeitos, que mais barram a nossa evolução. Meus irmãos, nada vale a teoria sem a ação. O exemplo maior de amor pela humanidade, através da sua doutrina, da Boa Nova, pelo seu poder moral e pessoal, que aqui ele é estudado de maneira completa, foi do nosso Mestre Jesus, que é um médium e missionário direto do nosso Criador. É um espírito puro, que nos mostra a sua superioridade moral, intelectual e evolutiva pelos seus ensinamentos, da sua doutrina de amor, que tudo nos propicia para a nossa autotransformação, a elevação de nossos objetivos, a busca dos bens maiores, que são os bens eternos, os bens do Espírito. Ele nos trouxe o amor entre nós e com o nosso Criador, com um mandamento maior que devemos ter regindo a nossa vida. Ele nos deu a certeza da vida espiritual e eterna. Ofereceu a sua curta vida carnal no nosso planeta como renúncia e exemplo de como alcançarmos a evolução. Aqui na nossa casa espírita, no Espiritismo, Jesus, nosso Mestre, ele não é só aquele pregado em uma cruz há 2000 anos. Jesus, aqui, ele é estudado, os seus ensinamentos, o seu Evangelho, de uma maneira acentuada e completa. Não só os seus milagres esses que se davam através do domínio completo que ele tinha do fluido, das propriedades do fluido perispiritual. Fluido esse que era o agente magnético para que ele realizasse esses milagres, unidos à sua boa, fervorosa e caridosa vontade que tinha para fazê-los. Mas principalmente devemos focar a força moral dos seus ensinamentos. Ele é nosso irmão, Jesus é nosso irmão. Jesus não é uma divindade, como pregado em outras religiões. Jesus foi um espírito como nós, em evolução. Ele mesmo se autodenominava Filho do Homem. Um exemplo de vencedor, que evoluiu do início como nós, seguiu a mesma caminhada que nós seguimos, para ser o símbolo de renúncia, de amor e paz, mostrando que todos podemos chegar ao nosso Pai através dele, que é um espírito e foi principalmente um espírito em busca de evolução. Pelo Consolador prometido, por ele mesmo, que nada mais é que a nossa doutrina espírita, nós entendemos e deciframos as suas mensagens que antes do Espiritismo não era possível termos um entendimento máximo e completo do que ele nos dizia. Mas, a partir da doutrina espírita, conseguimos aproveitar o máximo do que ele pregou e exemplificou através do seu evangelho de amor, fraternidade, igualdade, compreensão, do perdão, da fé, da caridade e do exercício pleno da consciência, que são sentimentos maravilhosos que equilibram o nosso universo. Cristo, meus irmãos, para nós é sempre renovação. Nós devemos alcançá-lo pelo nosso pensamento, pelas nossas palavras, pelo nosso comportamento e ações, pois só assim faremos parte do reino de Deus que Ele tanto nos anunciou. Nas reuniões públicas da Casa Espírita, como a reunião de hoje, uma reunião pública, são essenciais para nós que temos um desejo sério e humilde de nos aperfeiçoarmos, pela sensibilização e reflexão do conhecimento, os utilizando na nossa reeducação, realizando uma rígida e completa reforma interior através dos ensinamentos que nos são ofertados. Aqui, nós esclarecemos sobre os fundamentos doutrinários, as proposições, objetivos e finalidade do Espiritismo, para nos tornarmos verdadeiros cristãos, ou como quiserem, verdadeiros espíritas,
que é e acaba sendo a mesma coisa. Na casa, nós temos acesso a reuniões de estudos, reuniões públicas e assistência espiritual, como a de hoje, que continua pós-palestras e mensagens psicofônicas com o passe e a irradiação. Em todos os tipos de reuniões espíritas, nosso codificador Kardec nos traz que não basta que nós estejamos aqui somente reunidos materialmente, mas, principalmente, nós devemos estar reunidos espiritualmente. Como nós conseguimos isso? Através da nossa sintonia entre todos nós, do pensamento ligado ao bem, à nossa instrução, evolução, reequilíbrio e harmonização. Com isso, nós teremos a simpatia e a presença dos bons espíritos que representam nosso Pai Criador e nosso Mestre Jesus. Ela deve ser a mais homogênea possível em relação a esses sentimentos, no sentido do nosso grupo, para que alcancemos resultados sérios e úteis, existindo sempre uma regularidade da nossa presença aqui, para que nós e os benfeitores nos preparemos e não faltemos aos compromissos aqui assumidos. Estando assim harmonizados em um grupo, nós vamos estar sempre reunidos em uma fraternidade. Não é necessário um número extenso de irmãos na nossa casa, mas sim o sentimento de caridade de um com o outro, que um queira melhorar o outro. Isso é o necessário. Porque levando daqui esse sentimento e espalhando para fora da casa, através do pensamento, da ação e da palavra, com a similaridade de objetivos que todos nós temos aqui de nos auto-reformarmos, terá uma melhora total de todos os membros que aqui estão, que participam ativamente ou não da casa, influenciando nossos amigos de trabalho, nossos familiares e assim por diante, com uma comunhão de ideias, com as mesmas intenções em torno dos ensinamentos do Mestre, com reflexão, entendimento e ganho para todos que estão participando. Por isso, irmãos, é necessário a harmonização do grupo, da simpatia entre todos os membros que aqui estão, sem nenhum tipo de paixão ou sentimento contrário à caridade e fraternidade, para que o nosso objetivo não seja, e nosso pensamento não seja repelido. Kardec também nos diz que na intenção da união do pensamento e objetivo do grupo, se exige antes o amor ao próximo, que pode ser mais vivenciado quando nós todos estamos reunidos aqui. Claro que é importante a oração em nosso lar, a entrada em nosso quarto mental, mas quando nós estamos reunidos em caridade e fraternidade, em autoaprimoramento, em reeducação, como estamos aqui hoje, esse sentimento de isolamento, esse sentimento egoísta que muitas vezes nós temos de orarmos e pedirmos somente para nós, é afastado. Vale muito mais então essa verdadeira simbiose de pensamentos que nós formamos aqui dentro, unidos em caridade, de 2, 3 ou mais pessoas, do que uma multidão em ideias contrárias ao significado maior das reuniões na casa. Existem alguns cuidados que nós devemos tomar, que são fundamentais para quando viemos à casa espírita, independente do tipo de reunião que aqui estaremos. Então, esses cuidados, o que eles nos farão? Eles nos ajudarão a alcançar o nosso equilíbrio espiritual para a absorção completa do conhecimento e energia que estaremos recebendo aqui na casa. Entre eles, nós podemos destacar cuidados com a alimentação, fazendo refeições leves antes dos encontros, evitando principalmente o uso de bebidas alcoólicas, do cigarro e de qualquer outro fator que possa tirar a nossa harmonia, possa comprometer o nosso estado físico. Devemos também organizar, claro, dentro das possibilidades de cada um, as tarefas e atividades no dia da reunião, evitando o acúmulo de tarefas e ocupações para guardarmos forças mentais para a compreensão, assimilação e harmonia espiritual, que são nossos objetivos. Obrigatório, irmãos, deve ser
a organização da nossa casa mental, mantendo, pelo menos no dia em que viemos aqui, claro que isso não é suficiente, mas se nós começarmos pelo dia de hoje e levarmos isso ao nosso cotidiano, o dia de hoje será realizado todos os dias. Então, pelo menos no dia de hoje, devemos manter a sintonia durante todo o dia com os benfeitores em palavras, atos e pensamentos. E após as reuniões, vamos manter essa conduta que tivemos no dia em que estamos vindo aqui, através de muita disciplina, continuando a evolução adquirida, abrangendo todo o nosso cotidiano no contato com todos os nossos irmãos. Dessa maneira, nós honraremos todas as bênçãos que estamos recebendo aqui, pelo amor dos nossos benfeitores, nos dias das reuniões espíritas. É muito importante, irmãos, independente se somos iniciantes no espiritismo, se já frequentamos a casa há algum tempo, é muito importante que nos façamos sempre algumas perguntas em relação à nossa casa espírita. Eu separei 4 perguntas que eu julgo importante para nos fazermos sempre. A primeira delas, o porquê é que eu estou aqui na casa? O porquê que eu estou aqui na casa, irmãos? Será que eu vim aqui na casa somente para ver fenômenos espíritas? Será que eu vim aqui por simples curiosidade? Ou será que o que me trouxe aqui é um verdadeiro sentimento de renovação, de reeducação, que é a principal finalidade da nossa doutrina? Temos que nos questionar em relação a isso. O que é que nos traz a casa espírita? Qual é o nosso objetivo em sermos espíritas? Na segunda pergunta, eu estou aqui somente para ouvir, para ver, ou principalmente para agir? Então aqui nas nossas palestras, nossos irmãos palestrantes, nas mensagens psicofônicas, nos livros, na literatura espírita, nós temos um manual, irmãos, de como nós devemos seguir nossa vida carnal. É muito simples. Se nós fizermos tudo o que está escrito ali, resumindo no mandamento maior do nosso Jesus, é simples. Claro que nós não vamos conseguir tudo de uma vez só, mas nós podemos nos esforçar. Então, utilizando o que nós aprendemos aqui como um movimento de ação, um movimento proativo. Terceira pergunta é como eu uso o meu livre-arbítrio depois de estar e aprender aqui. O livre-arbítrio, irmãos, é uma das maiores dádivas que nosso Criador nos deu. Através dele, nós podemos entender que todas as ações, que tudo que acontece de bom ou de ruim em nossas vidas, são frutos de nossas ações. Se eu planto o bem, eu vou colher o bem. Se eu planto o mal, eu vou colher o mal. Então nada nos adianta termos um momento feliz ou um momento triste e culpar a Jesus, culpar a Deus por esse momento. São leis de ação e reação que regem a nossa vida. Então, depois do que estamos aprendendo aqui, como é que nós vamos utilizar nosso livre-arbítrio? Nós devemos utilizá-lo, é claro, em nosso favor e também, principalmente, em favor do nosso próximo, com o sentimento de abnegação que deve fazer parte, principalmente, das nossas ações e exemplos. E na quarta pergunta, de tudo o que vi e escutei aqui, o que é que eu levarei para a minha vida? Como eu disse anteriormente, nós não vamos evoluir de uma hora para outra. Nós somos uma lâmpada pequena, nós não vamos nos tornar um holofote de uma hora para outra. Então tenhamos paciência, de acordo com as nossas forças. O que é da palestra de hoje que eu posso levar para a minha vida, para o meu cotidiano? O que eu posso incorporar disso que eu estou escutando agora, do que eu estou lendo, do que eu estou vivenciando aqui dentro? O que eu posso levar para a minha vida? No que isso pode me melhorar? Dia após dia, fazendo esse exercício, com certeza, quando nós nos olharmos daqui a alguns anos, veremos a nossa evolução, veremos o quanto nós melhoramos. Então, utilizemos todo esse conhecimento num sentimento proativo, num sentimento de melhora, num sentimento de evolução. Então, irmãos, estando unidos, em nome de Jesus, esqueçamos os cultos exteriores e sintonizemos com o seu amor, unidos em harmonia de pensamentos que devem reger as nossas vidas, expandindo assim os nossos conhecimentos, nossas ações e levando dos nossos encontros semanais em nossa casa todas as benesses e luzes enriquecedoras que iluminarão ao longo de nossa jornada, fazendo cada vez mais o self sobressair ao ego, as luzes
dissipando nossas sombras interiores e mantendo e sintonizando com todas as energias e forças e conhecimentos que aqui estamos adquirindo, levando isso ao longo dos dias, que nos trarão sempre, através disso, gratidão profunda pelas alegrias que conquistaremos através do que aprendemos aqui e força para as dificuldades. E no final de tudo, teremos a alegria, que é a única alegria que nós podemos ter em nosso planeta, que é a alegria do dever cumprido, do entendimento do que é ser um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, que através da nossa casa, da nossa religião espírita, da nossa doutrina, nós aprenderemos. Eu trouxe duas questões que fez Kardec aos Espíritos, que contém no Livro dos Espíritos, que eu achei que encaixavam mais com o aprendizado da nossa noite. Então, no capítulo 2 da Lei da Adoração, Adoração Exterior, na pergunta 654, tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele chama para si todos aqueles que seguem suas leis, qualquer seja a forma a qual se exprime. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz com a sua conduta. Aquele que faz profissão de adorar o Cristo, que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo, eu vos digo que a religião está sobre os lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar-lhes se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Na questão 656, a adoração individual será preferível à adoração em comum? Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creais toda a vida que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Antes de eu deixar para nossa reflexão o que nos diz nosso mentor, Leocádio José Correia, sobre o que é o Centro Espírita, eu quero lembrar a todos, como eu tenho feito comumente em minhas palestras aqui, que quando estivermos na Casa Espírita, vamos estar aqui não só em corpo presente, vamos manter nossa sintonia aqui dentro, vamos esquecer o mundo lá fora, vamos lembrar de nossos irmãos que nos rodeiam, daqueles que precisam de ajuda, daqueles que tiveram alguma glória. Sim, devemos lembrá-los, mas vamos manter o pensamento aqui dentro, para que nós tenhamos a sintonia com o nosso Mestre Jesus e com os benfeitores da casa. Porque se nós desviarmos nosso pensamento, essa absorção de conhecimento e de energias que aqui vamos ter será repelida. Não teremos essa absorção. E a partir disso, fixando o pensamento, essas energias, esse conhecimento, ele saturará o nosso perispírito, e a partir do momento em que tivermos alguma necessidade dessa força aqui adquirida, nós conseguiremos tê-la para que nós tenhamos força para vencermos dificuldades e para que tenhamos força para, o que é mais importante, sempre agradecermos ao nosso Mestre Jesus pelo que tudo Ele nos dá. Obrigado a todos.